Oi, tudo bem com vocês? Meu nome é Osvaldo e a convite da Evelyn eu vim falar um pouquinho com vocês sobre a profissão do bibliotecário. O que faz o bibliotecário, a sua atuação, quais são os seus fazeres, a sua formação. É um pouquinho sobre a profissão que eu vim hoje conversar com vocês. Eu não vou me demorar muito, até porque vocês têm um tempo limitado. Eu vou me ater a alguns tópicos. Eu fiz biblioteconomia na minha faculdade, então eu sou um bibliotecário. E como a maioria das pessoas, eu também não sabia exatamente o que era o bibliotecário, o que fazia o bibliotecário. Eu imaginava. Eu sempre gostei muito de ler, e quando me disseram que existia essa profissão, quando eu soube da existência dessa profissão, eu imaginei que eu, por gostar muito de ler, eu tinha habilidades e competências para exercê-la. Eu pensei isso. Até porque a gente imagina que quem vai trabalhar na biblioteca vai ler o tempo inteiro. E como eu gostava de ler, eu achei que isso era legal. Eu falei, nossa, isso vai ser muito bom. Isso vai ser exatamente o que eu queria na vida para trabalhar. Depois que eu comecei a fazer o curso, eu percebi, e principalmente depois que comecei a trabalhar como bibliotecário, eu percebi que o que a gente menos faz na biblioteca, no trabalho, é ler. O que a gente lê por obrigação, não é uma leitura por prazer. A gente lê livros que chegam e que às vezes não nos interessam, mas a gente é obrigado a fazer uma leitura técnica, que nós chamamos. Não é uma leitura linear, não é uma leitura de um romance, é uma leitura técnica, é uma leitura para extrair coisas daquele livro, por exemplo, daquele material. E quando eu comecei o curso, eu percebi que a biblioteconomia e o trabalho dentro da biblioteca é uma coisa completamente diferente do que eu imaginava. Como eu frequentava a biblioteca, eu vi muita gente trabalhando na biblioteca e achei que o trabalho todo do bibliotecário fosse aquilo que eu visualizava. E, na verdade, descobri depois que não era nada disso. Eu percebi que existe uma diversificação muito grande do trabalho do bibliotecário. A gente imagina assim, bibliotecário, biblioteca, não é isso? Bibliotecário, livro. E não é assim. O bibliotecário, ele trabalha com informação. Então, o que nos interessa, basicamente, é a informação. A leitura, por exemplo, que é um dos trabalhos do bibliotecário, o fomento à leitura, ela não é a principal, não é o principal trabalho do bibliotecário. O principal trabalho do bibliotecário é com a informação. Então, eu gosto de dizer que o que faz o bibliotecário? O bibliotecário é aquele profissional que medeia, a palavra pode ser meio feia, né? Medeia, vem de mediar, né? Medeia a necessidade de informação que um usuário, que uma pessoa apresenta, e as informações que satisfaçam essa necessidade. É isso que o bibliotecário faz, nada mais. E o que são essas necessidades informacionais? Por exemplo, uma curiosidade. Eu tenho curiosidade em saber sobre o meu time de futebol. Eu sou corintiano, então eu tenho um interesse em saber como começou o Corinthians, quais foram os principais jogadores, os principais técnicos. Isso é uma curiosidade. É uma curiosidade, é uma necessidade de informação. Eu estou trabalhando num determinado lugar e aí aparece um problema. Eu tenho que solucionar. E eu vou solucionar como? Buscando informações. Isso é uma necessidade. Vocês, normalmente, quando estão em aula, em período letivo, os professores pedem pesquisas. Essa é uma necessidade de informação. E muita gente acredita que ela resolve esses problemas de informação, de pesquisa, no caso, por exemplo, de vocês, no Google.
Não é verdade. O Google é como uma enciclopédia. Né? O Google, ele inicia um trabalho de pesquisa. Ele não faz a pesquisa, ele não é a pesquisa, ele é simplesmente o início de uma pesquisa. O que o Google faz é te levar para algum lugar, para um site que tem uma informação sobre aquilo. Ele não tem os dados com ele. Ele é um lugar que te remete para outros lugares. Então ele é um site que te remete para outros sites. O que faz uma enciclopédia, por exemplo, é exatamente isso. Cada um dos itens que tem numa enciclopédia, ele foi escrito por alguém. Não necessariamente pela mesma pessoa, até porque as pessoas não sabem tudo. Né? As pessoas conhecem alguma coisa, algumas coisas. Então, quando você precisa de uma pesquisa de fato, você tem que recorrer à biblioteca. Então, a biblioteca vai descobrir as necessidades de informação do seu público e vai oferecer informações para satisfazer essa necessidade que foi apresentada. Agora, para você conseguir as informações que vão satisfazer aquela necessidade, você tem que organizar a informação. Como assim? Porque a informação está dispersa no mundo, não é verdade? Você tem informação em todos os lugares. Você pode achar informação na televisão, no rádio, no cinema, nos jornais, em revistas. Você pode encontrar informação conversando com amigos ou ouvindo outras pessoas conversando. Você tem canais, né, de informação. E eles estão por aí. Como é que a gente vai saber onde localizar uma informação? Isso acaba sendo sempre um problema. E aí a biblioteca tenta concentrar esses lugares. Não que você vai na biblioteca e vai ficar assistindo TV para poder descobrir e encontrar uma informação. Até porque na TV a informação ela não está disponível assim. Né? Você tem que ficar assistindo, e se os donos da televisão quiserem, se eles quiserem, aí você pode até alcançar isso aí, chegar nessa informação. Então o que a biblioteca faz é ser um centro de informação que atende essas necessidades informacionais. Tá? Bom, o mercado de trabalho do bibliotecário, onde o bibliotecário pode trabalhar, é bem grande. Ele é amplo. As pessoas só pensam em biblioteca, mas existem vários lugares em que o bibliotecário pode atuar. Mesmo em livrarias, em empresas, as grandes empresas sempre têm um centro de informação e dirigido por um bibliotecário. Então nós temos um grande campo. Agora mesmo as bibliotecas escolares tendem a ser um grande espaço de trabalho do bibliotecário. O salário, por sua vez, ele vai depender do lugar que você trabalha, que você for trabalhar. Então o salário do bibliotecário depende do salário de todos os outros funcionários. Isso é bastante comum. Quando você tem, por exemplo, uma empresa de uma escola, né? Qual é o principal profissional que existe na escola? É o professor. Se o professor ganha bem, todos os outros profissionais que atuam na escola ganham bem. Se o professor ganha mal, todos os outros profissionais que atuam na escola, eles vão ganhar mal. Por quê? Porque o professor é o profissional que determina o salário básico daquela instituição. Se você for trabalhar numa empresa de informática, as pessoas que trabalham com TI, eles vão determinar o salário base de todos os outros funcionários da empresa. E assim, se for trabalhar numa metalurgia, do mesmo jeito, etc. Então o salário ele é muito dependente do profissional que atua em maior número na empresa em que o bibliotecário for trabalhar. Mas você tem desde de pessoas ganhando um salário mínimo por 20 horas, até gente ganhando 20, 30, 40, 50 mil reais por mês. Não é? Claro que
são casos muito específicos, né? Pessoas que se transformaram em sócios de uma empresa, isso existe, mas são casos muito pequenos. Todo mundo sabe que no mundo capitalista que a gente vive, nós temos uma quantidade de dinheiro única, e essa quantidade ela é dividida entre todas as pessoas. Quando alguém ganha muito, né, outros tantos vão ganhar menos para que essa pessoa possa ganhar mais. Então, basicamente, no sistema capitalista, os salários são baixos, na maioria das pessoas, e algumas, poucas, acabam ganhando muito. Eu tentei passar aqui para vocês um pouco do que é esse trabalho do bibliotecário, de uma maneira bastante rápida, até para não cansar vocês. Talvez alguns já estejam até dormindo aí com a minha fala, mas para que vocês conheçam um pouco desse trabalho do bibliotecário, saibam o que o bibliotecário faz, onde ele pode atuar, né, e quem sabe alguns de vocês possam se interessar pela profissão. Tá? Então, obrigado, eu agradeço a Evelyn que me convidou, né, para poder falar com vocês, e espero encontrar vocês por aí, pelo mundo, aí, em outra oportunidade. Tá? Obrigado.